Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados, para falar de direito de forma descomplicada. E hoje, chegando no fim do ano, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que muitas vezes a gente passa por ele no nosso dia a dia, alguns ignoram, outros se incomodam, que são os moradores de rua. Um grupo social que vem crescendo a cada ano exponencialmente. E por que isso está acontecendo? Eles são vítimas da sociedade? Existe relação entre eles e o aumento da criminalidade? E como que podemos interromper esse processo? Para esse bate-papo, eu vou contar aqui com a participação do nosso advogado criminalista, Dr. Gabriel. Tudo bem, Dr. Gabriel? Oi, Raquel, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui em mais um podcast, falando dessa questão muito importante, e é importante a gente relacionar isso ao espírito natalino que está se aproximando. Espírito de caridade, espírito de solidariedade. É importante que as pessoas entendam o porquê daquela situação de rua, o porquê que aquela pessoa está naquela situação, o que pode ser feito com aquela pessoa, entender que não é necessário nada radical como muitas pessoas defendem, mas sim existem projetos, existem situações que podem mudar a vida de uma pessoa que está nessa situação. E assim, pensando nisso e conhecendo muito bem essa situação, até porque existem muitos casos criminais relacionados a moradores de rua, eu sugeri aqui o convite do Douglas, que faz parte da Missão Vida. Isso, que é o nosso convidado que eu ia apresentar, o nosso Exato. coordenador executivo da Missão Vida. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Douglas. Obrigado, Raquel. Tudo bem, doutor Gabriel? É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e poder falar um pouquinho sobre esse tema, contar um pouquinho da minha história e aquilo que a gente tem feito para ajudar nessa situação. O Douglas, né, antes de ser coordenador da Missão Vida, ele foi, há muito tempo atrás, uma pessoa que foi atendida pela instituição. Então, eu queria começar pedindo você contar a sua história. Tudo bem. Eu fui criado numa boa família, fui criado na igreja. Meu pai e minha mãe são pessoas boas, trabalhadoras, honestas. Eu venho de uma família de 4 irmãs mais velhas e eu era o caçula. Mas na minha adolescência, para a juventude, resolvi sair da igreja, resolvi experimentar as coisas que o mundo tinha de bom, que eu achava que o mundo tinha de bom para oferecer. E nessa saída, eu acabei experimentando algumas coisas que não foram muito boas para mim, como me envolvi com festas, boate, conheci o cigarro, conheci a bebida alcoólica e com o passar do tempo eu acabei conhecendo os entorpecentes. Comecei de uma forma mais leve, através do uso da maconha, mas quando passou alguns anos eu comecei a usar cocaína e com 19 anos de idade eu era pai, eu havia casado e não sabia como lidar com aquela situação porque eu não estava totalmente bem, mas ao mesmo tempo eu tinha que assumir essa responsabilidade. Aí eu tentei ficar bem, tentei sustentar meu filho, cuidar da minha família, mas com 19 anos de idade, numa saídas do serviço à noite, eu conheci uma droga que ela veio prejudicar a minha vida de uma forma muito grande. Naquele dia eu conheci o crack. E eu fumei o crack e eu gostei daquela emoção que ele me causava e eu acabei me tornando um viciado em crack de uma forma muito rápida. Em 4 meses a minha vida estava de ponta cabeça. Eu mentia quando faltava do serviço, eu manipulava porque eu queria mais dinheiro. A única coisa que eu queria era continuar usando o crack. E nisso a minha família percebeu em 4 meses que muita coisa estava errada. E você já tinha se tornado morador de rua? Não, foi um processo para mim chegar lá. Quando minha família percebeu que eu estava errado, eles resolveram fazer uma intervenção. Minha mãe e minhas 4 irmãs mais velhas foram até em casa e me mostraram que a minha vida não estava boa e que eu precisava ser internado. E eu fui internado numa clínica em Casa Branca, perto de São Paulo, e eu fiquei lá 4 meses. E quando eu saí da clínica para visitar, eu tive uma recaída. Visitei os velhos amigos, acabei recaindo. Aí eu não fiquei mais na clínica.
E aí criou-se um círculo vicioso na minha vida que foi muito ruim para mim. Eu voltava, estava razoavelmente bem, arrumava um serviço, trabalhava bem 1 mês, 2 meses, mas quando estava estabilizado e pegava dinheiro na mão, eu não conseguia controlar. Aí eu fazia o uso do crack de novo e aí acabava chegando no fundo do poço. Aí eu fui internado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Aí nisso eu já tinha perdido o casamento, já não cuidava mais do filho, e aí a situação ficou muito ruim. Foi nesse período que eu acabei indo parar nas ruas em São Paulo. Então quando não tinha mais jeito para mim ficar em Piracicaba, as portas estavam fechadas, minha irmã mais velha resolveu me receber na casa dela. E ela tinha uma estratégia, ela falou, você vem para minha casa, você vai para a igreja e Deus vai te libertar. E ela falava, você vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo de noite. Deus vai fazer um milagre na sua vida. E eu fui 60 dias aproximadamente em cultos da igreja batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, onde tivesse uma porta aberta, pregando do amor de Deus, minha irmã me levava, o meu cunhado me levava. Mas depois de 60 dias eu peguei dinheiro na mão. E quando eu pegava dinheiro na mão, eu não conseguia. Eu havia me tornado escravo do pecado, escravo das drogas. E aí eu saí da casa dela, usei drogas 5 dias. E quando eu retorno, ela fala, Douglas, eu tentei te ajudar, mas eu não consigo. Eu tenho filhos pequenos, dessa maneira não dá. E aí naquele dia, todo orgulhoso, errado, mas todo orgulhoso, eu falo para ela, não precisa se preocupar. A partir de hoje eu vou virar um morador de rua aqui em São Paulo, capital. E eu morei numa praça em São Paulo, Praça Barão de Tietê, na Moca, em São Paulo, durante 1 ano e 4 meses da minha vida. Tudo isso por causa da droga. Tudo isso por causa das drogas, das escolhas erradas, né? Não começou já no crack, mas eu fui fazendo escolhas erradas e até chegar nessa situação. E quando eu me tornei um morador de rua, é uma situação muito difícil. Eu tenho 2º grau completo, eu tinha feito Senai, eu tinha trabalhado em boas empresas como Votorantim, Delphi, mas eu estava lá naquele momento nas ruas sem perspectiva de mudança, sem esperança em mim mesmo, porque eu já tinha passado em 6 casas de recuperação e eu acabei experimentando o que foi me tornar um morador de rua. E foi um período assim muito difícil da minha vida, onde eu não acreditava que eu sairia dessa situação. Quais são as piores experiências de quando você vive na rua? As coisas mais simples acaba você não podendo fazer. Por exemplo, tomar um banho na hora que você quer, trocar de roupa na hora que você quer, usar um banheiro, se alimentar. Você vive à mercê, você vive à margem da sociedade. Você não faz mais parte da sociedade. Você não produz, você não faz, não tem um propósito. Então, essa situação é muito ruim. Mas, para mim, o pior era de noite, quando tinha que deitar no papelão, às vezes puxar um cobertor daqueles bem simples que a gente ganha de doação e me cobrir. E ficar ali sozinho e imaginar que no outro dia eu ia acordar e não era um sonho, eu ia estar naquela mesma situação. Mas naquele momento da minha vida, eu não tinha forças para sair sozinho dessa situação. Nesse sentido que também queria te perguntar, a pessoa acaba se acomodando, não é se acomodando, não tendo forças para sair e permanecendo ali, é difícil quebrar esse ciclo? É muito difícil. São muitas histórias. Há várias pessoas que moram nas ruas e vão parar nas ruas por muitas situações. Mas falando do meu caso em particular, foi muito difícil. Porque por mais que eu tivesse educação, por mais que eu fosse inteligente, por mais que eu tivesse tido uma boa educação, uma educação cristã, com princípios e valores, as minhas escolhas erradas me levaram naquele ponto. E quando eu olhava para mim de noite e pensava, o que eu vou fazer amanhã? Eu não tinha força. Eu falava, recuperação para mim não funciona, porque eu já fui 6 vezes e não deu certo. Mas, na verdade, a culpa não era da recuperação em si, mas era das escolhas que eu fazia. Então, esse sentimento de incapacidade, de não poder mudar essa situação, era muito difícil. E como é que estava a droga nesse ponto?
Eu trabalhava, mesmo morando nas ruas. Eu nunca fui uma pessoa que eu me envolvi com a criminalidade, mas eu trabalhava, eu olhava carro, eu descarregava caminhão, eu lavava banheiro de bar, eu arrumava as mesas de bar. Eu tinha que arrumar alguma coisa que me fizesse ganhar dinheiro para poder usar as drogas, né? E era isso que eu fazia. A sua vida girava em torno Em disso. torno das drogas, porque você quer ganhar dinheiro, aí você usa a droga, aí acaba a droga, você não tem mais onde conseguir sem dinheiro. Aí eu ficava, no outro dia levantava, trabalhava, e quando eu conseguia todo o dinheiro, ia para as drogas. É uma prisão sem grades. Você falou, né, que você sempre, até pela sua educação, mesmo estando viciado, você buscava o trabalho, né? Buscava trabalho ou alguma forma honesta de ganhar dinheiro, pegar reciclagem, olhar um estacionamento, um carro, alguma coisa E do na tipo. média, como é que é? As pessoas das ruas normalmente Fazem a mesma fazem a coisa? mesma coisa ou a maioria se envolve com Eu não vou criminalidade? dizer a maioria, mas há muitas pessoas que pendem para a criminalidade. Porque ela quer usar droga, às vezes ela se torna um avião, que é aquele que pega a droga com o traficante e passa para a pessoa, mas ela está fazendo um ato criminoso fazendo isso. Há muitas pessoas que ficam devendo e por ficar devendo, o traficante tem que trabalhar para ele para pagar. Há muitas pessoas que apelam para o furto, ele não quer trabalhar, ele quer o dinheiro mais rápido, aí ele resolve roubar ou mesmo furtar e transformar tudo isso em drogas. A finalidade é conseguir drogas. Mas as pessoas às vezes caem nessa armadilha e vão para a criminalidade, que não vai melhorar a situação delas, na verdade, só piora. Doutor Gabriel, muitos casos chegam para você justamente de pessoas nessa situação que acaba se envolvendo aí com crimes? A grande maioria do sistema prisional brasileiro hoje, ele é feito de pessoas de baixíssima renda. E boa parte dessas pessoas de baixíssima renda são pessoas que moram nas ruas. A gente percebe hoje toda cidade, principalmente as grandes capitais, com certeza, mas toda cidade tem moradores de rua. Eu lembro que no começo da minha advocacia, eu ia lá para o fórum, não tinha clientes, eu batia na porta de todos os juízes e falava o seguinte, eu quero trabalhar como dativo. Se tiver alguma audiência ou se tiver algum processo que não tem advogado cadastrado, pode me colocar que eu quero trabalhar, para pegar experiência. 90% dos casos eram de moradores de rua. Por furto, por uso de drogas, que na época não tinha essa aprovação do STF recente da permissão da posse, né, de 40 gramas de maconha. Por até assalto mesmo, que às vezes vai pegar algum bem com uso de violência. Então, grande parte dessas pessoas de baixa renda que cometem crimes são pessoas que são moradoras de rua. E isso é muito prejudicial para a justiça. Isso é muito prejudicial para a sociedade, porque gera uma sensação de insegurança. Sim. E gera um acúmulo de processos gigante dentro do judiciário. E geralmente são processos que não envolvem valores altos, mas que prejudicam a sociedade e devem ser punidos. Então, é prejudicial em todos os sentidos. E uma coisa assim que eu até tenho a dúvida, e eu gostaria de perguntar para o Douglas, é que recentemente no STF tivemos essa decisão que permite a porte de drogas, de maconha especificamente, em 40 gramas. E quase sempre que a gente ouve histórias de pessoas que entraram e se afundaram com drogas, é mais ou menos parecida com a história do Douglas. Sim. Que começou ali com cigarro, depois foi para maconha, depois cheirou cocaína, depois foi para o crack. Então eu queria entender de você. E até antes aqui a gente conversava, e existem dados que falam do aumento de moradores de rua, né? Exponencialmente até. Eu queria saber se você acha que essa permissão na pessoa portar pelo menos 40 gramas de maconha, isso é um atrativo e isso aumenta o número de moradores de rua? Ou você acha que esse fato de permitir as pessoas usarem e portar essa quantidade de droga é algo que deixa a sociedade mais livre, mais leve e diminui o número de crimes, por exemplo? Qual que é a sua percepção em cima dessa liberação? Ela ajuda ou atrapalha nesse processo aí? Eu, sem sombra de dúvidas, acho que ela atrapalha. Primeiro que a quantidade de 40 gramas de maconha não é uma quantidade pequena, não é uma quantidade de um cigarro de maconha. A pessoa faz pelo menos aí uns 30 cigarros de maconha.
Então, eu não acho que beneficia até os moradores de rua. Primeiro que a pessoa que está em rua, ela não tem muito recursos, como eu falei, que alguns optam por entrar nessa vida da criminalidade, ou até mesmo já eram antes, mas outros optam por trabalhar, por pedir, por pegar uma reciclagem. Então, a pessoa não tem o recurso para comprar isso, 40 gramas, e ficar andando como se fosse para o uso dela. Então, acho que essa decisão não é uma decisão muito acertada e eu acho que ela prejudica a sociedade. Muitas pessoas usam dessa questão do porte e eles ficam com um pedaço de 40 gramas no bolso, pesado, e eles vão tirando lasquinhas e vão vendendo. Então, na verdade, não é para uso próprio, mas sim para comercializar e ganhar dinheiro em cima disso. Porque quando a gente começou a falar aqui sobre a questão do morador de rua, mas pelo que você narrou, é a sua história, mas depreende que o problema do morador de rua está muito ligado à droga. Ou ele se tornou um dependente. Todo morador de rua é um dependente de drogas? Vamos reformulando a pergunta. Sim. Não são todas as pessoas que moram nas ruas que são usuários de drogas. Mas é um número muito pequeno. É muito difícil você encontrar na rua uma pessoa que não bebe ou que não usa drogas. A gente pode colocar bebida como uma droga também. Existe. Na minha caminhada na Missão Vida, ajudando as pessoas, eu recebi 2 pessoas somente, em 17 anos, que não tinha problema nenhum, nem com dependência química e nem com a dependência alcoólica. Então, assim, é uma raridade. Agora, o público de morador de rua mudou de 20 anos para cá. Quando você olha, quando a Missão Vida começou em 1983, o crack não existia aqui, ele não era popular. Então, a maioria das pessoas que se tornavam mendigos eram pessoas que tinham enfrentado problemas de bebida, falência, desilusões amorosas, problemas com jogos. Então, perdiam emprego, perdiam empresas. Essas pessoas acabavam chegando na situação de morador de rua. E o alcoolismo, para levar uma pessoa a chegar em condição de rua, são anos. Agora, o crack, quando ele entra na história, como eu falei, ele é um vício muito rápido. E ele destrói de uma forma muito rápida. Em 4 meses, a minha vida virou de ponta cabeça. Então, tem gente que começa a usar o crack. Com 3 meses ele já está com problema na casa dele. Às vezes ele pega no traficante do bairro dele, ele pega droga fiado, porque até então ele tem um crédito, e aí ele fica devendo para o traficante, aí ele fica devendo na casa dele, ele rouba as coisas da casa dele, ele não pode morar mais lá. Aí onde ele vai? Ele quer continuar usando droga, ele vai para o centro da cidade, que normalmente é onde tem câmeras, onde tem policiamento, onde o traficante não vai vir matá-lo. Aí a pessoa se torna um morador de rua por causa do crack. Então, de 20 anos para cá, o crack se tornou a maior incidência que leva as pessoas a ficarem em situação de rua. As pessoas que nós recebemos da Missão Vida, nós fazemos entrevista com todas elas. Qual era o problema, por que começou. E 90% das histórias dos recentes, de 20 anos para cá, são: eu me envolvi com o crack, quando eu me envolvi com o crack, eu cheguei nessa situação de rua. E fico pensando também que se a pessoa chega em situação de rua, não sendo por causa de droga, ela acaba usando droga até para dar conta de aguentar o tranco. Não sei se essa visão minha está errada. Não, normalmente a pessoa que vai para a rua, ela vai porque ela já tem algum problema com droga. Já está envolvida. O que acontece, às vezes, é quando a pessoa não tem problema nenhum, ela se envolve com a bebida de uma forma mais fácil. Na rua, a pessoa ficar oferecendo para aquele que ainda não experimentou, isso não é tão comum. Acontece, mas não é tão comum. Normalmente a pessoa vai para a rua por causa do uso de drogas e aí ele acaba chegando nessa situação que vai ficando cada vez pior. Não é uma situação que melhora. Então a pessoa precisa fazer algo, ou acontecer algo na vida dela para ela despertar e sair dessa situação de morador de rua. E como que você conseguiu quebrar esse ciclo? Quando eu conto a minha história, eu gosto de lembrar de 2 situações que aconteceram comigo que me mostraram o amor de Deus pela minha vida. A primeira situação é uma situação triste, que por causa do uso de drogas, às vezes eu ficava sem comer 3, 4 dias. Não é porque não tinha comida. É porque o efeito da droga, do crack, ele não dá fome e nem sede. É por isso que se emagrece tão rápido. E aí eu ficava usando, quando eu tinha dinheiro, trabalhava 3, 4 dias. E quando acabava a droga, acabava o dinheiro e acabava o efeito, era de madrugada.
E aí você imagina, o seu organismo sem comer há 4 dias passa o efeito. Eu ficava com uma fome enorme. E muitas vezes a minha refeição era resto de pizza de outras pessoas. Eu não queria fuçar no lixo, não queria mexer, mas as pessoas em São Paulo pegavam as pizzas de entrega e aquela caixinha de papelão que vem entrega, colocava na porta de casa. Então eu abaixava, pegava a caixa de pizza, quando eu percebia que tinha algo dentro, eu andava até na outra esquina, virava a esquina, aí eu pegava, abria a tampa e muitas vezes a minha refeição foi borda de pizza, azeitona, palmito, uma fatia. E uma dessas noites que isso aconteceu, e eu me sentia muito envergonhado. Na Bíblia tem a história do filho pródigo, que saiu da casa do pai, depois enfrentou consequências nas ruas, e um dia ele cai em si quando ele desejava comer a comida dos porcos. E eu lembrava dessa história e falava, meu Deus, a minha vida tá desse jeito, eu tô aqui comendo o resto de outras pessoas. Aí eu lembrei, eu falei, mas eu já trabalhei em boas empresas, eu conseguia comprar, eu conseguia comer o que eu queria. Que situação difícil eu estou vivendo. Eu não orei a Deus. Mas eu pensei naquela noite, falei, que vontade de comer uma pizza. Aí fui, deitei no papelão, dormi. No outro dia acordei como se nada tivesse acontecido. Ficava andando pela cidade, tentando arrumar um pequeno serviço. E quando deu 11 horas, 11h30 da noite, para ser mais exato, eu estava no Largo do Cambuci, uma rua antes do Largo do Cambuci. Eu viro para a esquerda, eu estava na Clímaco Barbosa e na frente da agência do Bradesco, eu olho para o outro lado da rua e vejo uma caixa de pizza em cima da raiz de uma árvore. E para minha surpresa eu vou até lá, eu pego aquela caixa, estava pesada, quando eu abro, tinha uma pizza de atum inteira saindo fumacinha, como se alguém tivesse colocado aquela pizza para mim. E eu comi aquela pizza chorando, porque eu entendia que Deus havia ouvido o meu desejo, a minha vontade, e era como se ele me falasse, eu te escuto, eu te ouço, eu me importo com você, e eu comi aquela pizza chorando. Eu sempre fui bem-humorado na minha vida, e depois que eu comi a pizza chorando, eu falei, ô Senhor, se eu soubesse que o Senhor ia atender, eu tinha pedido uma Coca-Cola também. Mas era só uma forma engraçada de passar por aquela situação. E essa foi uma situação marcante para mim, porque eu desejei e Deus me deu. Eu não sei como aquela pizza chegou lá. Não ouso dizer que um anjo trouxe do céu aquela pizza, mas alguém comprou aquela pizza, pôs lá, mas Deus preparou esse momento para atender um desejo do meu coração. E eu fiquei pensando com aquilo, nossa, Deus ainda me ouve, Deus ainda se importa comigo. E a segunda situação marcante que aconteceu foi quando eu ficava na praça, nem todos os dias eu tinha dinheiro para usar droga. E eu morava naquela praça, eu escolhi morar naquela praça, porque eu morava com 8 alcoólatras. Nessa praça não morava nenhum drogado, só eu. E eu escolhi morar com eles porque eu entendia que eles eram melhores do que eu. Eles não estavam naquele estágio. Eu tinha muito medo de ir para uma Cracolândia ou me juntar com 4, 5 pessoas que estavam na mesma situação e minha vida piorar. Eu ir para a criminalidade, acontecer alguma coisa desse jeito. Eu não queria isso. E quando a gente ficava na praça, em São Paulo, nas grandes cidades, sempre tem aqueles grupos que fazem ação social. Advogados, em São Paulo tinha grupo de advogados que iam entregar sopa, alimentação, motoqueiros, espíritas, católicos, presbiterianos, batistas, assembleianos, pessoas que não tinham religião, mas que queriam fazer o bem. Então, se eu ficasse na praça, a dinâmica era, eles passavam com o carro, viam onde tinha um grupo de pessoas, de moradores de rua, eles paravam e conversavam, e entregavam alimento, e escutavam as nossas histórias. Mas quando esse público era evangélico, eu tinha um pouco de restrição, porque eu já havia sido da igreja. Eu conhecia a palavra de Deus. E quando eles me falavam da palavra de Deus, eu me sentia confrontado. Eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que eu não precisava estar nessa situação. Então, muitas vezes, o pessoal de igreja vinha, conversava um pouquinho comigo, entregava alimento, eu ia para o outro lado da praça e eles entregavam, colocavam no papelão lá a sopa, o pão com mortadela, o cachorro-quente, o refrigerante, e depois que eles iam embora eu comia. Mas todo terceiro sábado do mês a igreja Assembleia de Deus ia entregar alimento. E é um povo animado. Eles chegavam 11 horas com um caminhão baú, roupa, comida, vários carros. E eles desciam do caminhão, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, pegue sua roupa, pegue sua sopa. E eu às vezes acordava naquela angústia, assim, olhava para aquela situação e falava, não, vou lá pro outro lado da praça. E eu fui pro outro lado da praça. Mas numa dessas noites, uma senhora
de cabelo comprido, cabelo branco, saia jeans para baixo do joelho, blusa de botão fechada até no pescoço. Ela foi andando até onde eu estava. E quando ela chegou onde eu estava, ela apontou o dedo na minha cara e falou: levanta, que Deus me mandou te dar um abraço de mãe. E aquela mulher me arrebentou com aquela atitude. Porque eu não merecia ser abraçado, eu não me sentia que eu merecia ser abraçado. Eu tinha feito escolhas erradas, eu não era um coitadinho, eu estava lá por causa das consequências. Mas aquela mulher só me deu amor. Ela não se importou com o meu cheiro, com a minha condição. Ela me abraçou e me fez sentir amado naquela noite. E aquilo mexeu comigo. Ela fez isso 3 meses seguidos. Ela ia, me procurava e me amava. Depois desse terceiro abraço, eu fui deitar, estava chovendo em São Paulo, eu deitei no papelão, eu virei para a parede. Quando eu virei para a parede, eu lembrei de uma história da Bíblia, quando um profeta chamado Isaías fala para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. O rei, quando ouve essa sentença de morte, ele vira para a parede e ele ora a Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Lembra que eu andei nos teus caminhos. E Deus ouve a oração daquele rei. O profeta volta, Deus manda ele voltar, cura o rei, faz um sinal milagroso e acrescenta 15 anos de vida para o rei. E eu lembrei dessa passagem. E eu virei para a parede. Na verdade, eu só tinha uma parede. Eu não tinha teto, janela, nada. Eu tinha parede e chão. E eu virei para a parede e depois de muito tempo eu orei a Deus. Eu falei: Deus, eu cheguei até aqui por causa das minhas escolhas, mas eu não consigo sair sozinho. Me ajuda. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito e um coração quebrantado. Naquela noite, Deus ouviu a minha oração. No outro dia, eu amanheci como se nada tivesse acontecido. Dormi em paz aquela noite. Mas quando eu amanheci naquele dia, eu tive problema com a polícia. Eu tive problema com bandidos. Eu tive problema com outros moradores de rua e aí eu me revoltei. Eu falei: nem na rua eu não posso ficar mais. Aí me lembrei da minha irmã que morava em São Paulo e fui na casa dela. E quando eu chego na casa dela do portão, eu grito: Eliana, eu preciso de ajuda. E minha irmã crente deu um grito, falou: glória a Deus, vou te mandar para um centro de recuperação de mendigos. E quando ela falou a palavra mendigo, eu me ofendi. Eu falei: mendigo? Pensei que eu era seu irmão. E ela falou assim: olha a sua situação. E eu olhei para a minha situação. 1 ano e 4 meses na rua. Eu havia me tornado mendigo. Aí aceitei ajuda. E aí eu vim aqui para Anápolis para ser acolhido na instituição que hoje eu trabalho, que chama Missão Vida. Eu cheguei na Missão Vida há quase 18 anos atrás. E quando eu cheguei na Missão Vida, recebi um abraço, um balde, um rodo, a vassoura, buchinha, sabão, luva e a responsabilidade de cuidar da limpeza e lavar os banheiros. Mas eu me senti tão importante porque agora eu tinha uma responsabilidade. E na Missão Vida, Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu entendi que a culpa não era dos outros, que a culpa não era da sociedade, que a culpa era das minhas escolhas, mas que agora, com essa ajuda, eu podia sair dessa situação. Então, Deus me ajudou, mas usou pessoas no caminho. Na verdade, Deus sempre usa pessoas. Então, mas nesse momento, com tudo isso que eu passei, eu aceitei ser ajudado. E quando a gente reconhece que precisa de ajuda e aceita a ajuda que é oferecida, há uma grande possibilidade da situação ser mudada. Foi isso que aconteceu na minha vida. Que história, hein? Que história. Que relato forte, emocionante. E dessa vez não teve recaída. Não, graças a Deus, eu não saí mais da Missão Vida. De quando eu cheguei na Missão Vida, eu fiquei na Missão Vida. Nem todos os dias no começo da recuperação foram fáceis. Qualquer processo de reforma é mais difícil que uma construção. Então, o melhor é a pessoa nunca entrar nesse uso de drogas, nunca experimentar o álcool. É a pessoa viver uma vida sadia, uma vida com propósitos. Mas a reforma, a restauração, ela exige um esforço maior. Mas graças a Deus que nos ajuda, graças a Deus que tem pessoas que ajudam a Missão Vida, graças a Deus que o reverendo Hildo começou essa obra e ajudou tantas pessoas e continua ajudando a Missão Vida até os dias de hoje. Quando você fala, você repetiu várias vezes aqui pra gente, né, que você foi entendendo que a situação que você estava era resultado das suas escolhas. Sim.
E essa consciência, ela nem sempre ela faz parte de quando você pensa nessa população. Muita gente ali se coloca como vítima. Como é que tá? Como é que você que viveu nas ruas e que lida tanto com esse público? Depois eu queria ouvir o doutor também um pouco sobre essa questão de vitimismo ou não, mas queria te ouvir primeiro. Na verdade, nem todo mundo que está na rua pensa assim. Há vários grupos que ficam nas ruas, né? Aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que são usuários de droga, aqueles que se envolvem com a criminalidade, aqueles que são maldosos, que fazem mal para outros moradores de rua. Eu acho que assim como na sociedade, há várias camadas ali dentro. São representados. São representados, mas esse nível de consciência é também um nível que a pessoa precisa entender. É muito mais fácil eu achar um culpado para o meu problema. Dói menos em mim, eu falo, eu estou nessa situação difícil, mas a culpa é da sociedade, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Mas eu costumo pensar que a vida não é assim. Há tantas pessoas que sofreram muito mais que eu, que tiveram muito menos do que eu tive e nunca entraram por esse caminho. Na verdade, eu entendo que a gente se aventura experimentando essas coisas, mas a gente não tem consciência onde isso pode nos levar. Mas depois que a situação está difícil, quando a gente chega no fundo do poço, ou quando a gente descobre que precisa mudar, eu acho que a gente precisa fazer essa autoanálise. O que eu posso fazer para mudar a minha situação? Porque culpar os outros é fácil. Mas eu ouso dizer uma coisa aqui. Toda pessoa que quiser sair dessa situação, ela consegue. É possível. A pessoa não nasceu desse jeito. Há uns casos mais difíceis, há casos mais fáceis, há um nível de envolvimento, mas é possível sair. Primeiro porque Deus ajuda e outra porque tem muitas pessoas de boa vontade que querem ajudar as pessoas a saírem dessa situação. Então, é possível. É possível. São vítimas, na sua visão como advogado? Não são vítimas. E eu costumo muito equiparar essa situação quando chega algum cliente que cometeu algum crime e quer colocar a responsabilidade do ato dele em outras circunstâncias. Tudo que acontece, independente de você ter ficado ali ou preso por ter matado alguém, por exemplo, ou até de você ter entrado no mundo das drogas e ter virado morador de rua, são consequências da sua escolha. Então, dificilmente, lógico que existem vários contextos, mas dificilmente são vítimas, para não falar que é impossível, mas dificilmente são vítimas da sociedade. Então, da mesma forma que a pessoa que comete um crime, ela tem que ser responsabilizada por seus atos, a pessoa que passa a ser uma moradora de rua também tem que entender que aquilo que está acontecendo é consequência dos seus atos. Né? E assim, uma coisa que eu quero muito reforçar é que quando a gente fala dessa questão de internação para pessoas que são dependentes químicas, existem clínicas que fazem o trabalho de uma internação compulsória e existem clínicas que fazem um trabalho de uma internação voluntária. A internação compulsória, geralmente, ela vem ali por meio de uma decisão judicial. Que o juiz manda internar uma pessoa porque aconteceu ali um fato muito grave, a família entrou com um pedido de internação e o juiz acatou aquele pedido e manda ela para uma clínica de internação compulsória. A Missão Vida é um instituto que ele faz um trabalho de internação voluntária. Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa que está lá fala, eu não quero mais ficar aqui, a Missão Vida não pode segurar aquela pessoa e aquela pessoa vai embora, ela segue a vida dela. Então, o que eu vejo o trabalho que a Missão Vida faz hoje, que tem a ver com essa história do Douglas, é que o primeiro passo é a pessoa entender que ela está naquela situação, que ela é responsável por aquilo e que ela quer mudar. Se ela não quiser mudar, se ela não quiser ir para um lugar onde ela vai ter comida, ela vai ter roupa, ela vai ter uma cama para dormir, mas também vai ter responsabilidades, dificilmente ela vai mudar. Dificilmente ela vai ser recuperada, que é o termo correto de ser usado, né? E existe muita desistência lá? Como é que é o índice de permanência e de evasão? Existe. A evasão é muito pequena, porque como o Dr. Gabriel explicou, na Missão Vida, se a pessoa não quiser estar ali, basta ele sinalizar,
Ele não está preso. Acho que eu não usei a palavra correta quando eu falei evasão, quis dizer assim, o número de pessoas, o índice de pessoas que optam por ir embora, não ficar. Sim, a desistência. A desistência. Existe, mas eu acho que na Missão Vida a gente tem bastante sucesso. As pessoas ficam, a grande maioria fica. Existe aquele que vem, fica 1 dia, 2 dias, 3 dias e resolve ir embora, porque nessa fase de abstinência ele escolhe voltar a usar. Mas ele está ali no meio de pessoas que estão lidando com o mesmo problema. E essa questão da comunidade, por si só, de várias pessoas com o mesmo problema, lutando para sair dele, já ajuda. Porque ali não há mentiras. Ali eu não posso dizer para o outro, eu não aguento, porque todos que estão ali estão enfrentando o mesmo problema. E a Missão Vida, ela oferece uma estrutura muito boa, com responsabilidades, com propósito, mostrando que essas pessoas podem ser novamente produtivas para a sociedade, mas as pessoas recebem 5 refeições diárias, a roupa de cama é trocada toda semana, toalha, eles têm uniforme, recebem higiene pessoal, mas tem que fazer alguma terapia, alguma atividade, estudar. Então a Missão Vida acredita neles. Então assim, por oferecer tudo isso para alguém que está nas ruas, a maioria resolve ficar. O fato da recuperação em si é um fato um pouco mais complexo, porque precisa ter essa consciência que o doutor falou, a pessoa precisa se esforçar para mudar, assim como alguém que quer emagrecer precisa se esforçar para fazer um regime, academia. Nada é fácil, mas é possível. Mas o que nós queremos fazer quando nós abrimos as portas da Missão Vida para receber as pessoas que vêm da rua é mostrar para eles que existe vida, que eles podem sair daquela situação, que eles podem dormir num teto, que eles podem ter uma boa refeição, que eles podem ser produtivos, que eles podem estudar novamente, que eles podem ser reinseridos na sociedade. O pastor Wildo, que foi o fundador, faleceu agora no dia 6 de agosto, mas fez um excelente trabalho, deixou um legado fantástico. Ele falava uma coisa. Um dia eu questionei a mim mesmo primeiro. Nossa, a gente se esforça, a pessoa vem, desiste. E eu até fiz uma oração a Deus, daquelas orações que eu acho que Deus dá risada. Falei, Deus, por que o Senhor, que conhece todos os corações, não manda somente as pessoas que vão mudar de vida? Eu acho que Deus deu uma risada e depois Deus falou e eu entendi no meu coração. Deus falou assim claramente para mim, eu dou oportunidade para todos. E quando eu contei essa experiência para o pastor Wildo, ele falou para mim, você está olhando pela ótica errada. Quando você recebe uma pessoa, se ela vier aqui, ela tomar um banho, ela fizer a barba, ela cortar o cabelo, ela trocar de roupa, ela fizer uma alimentação sentada à mesa, com talheres, com suco, ela dormir num quarto, onde tem um teto, onde ela tem um lençol. E se essa pessoa resolver ir embora no outro dia, nós ajudamos ela. O tamanho da ajuda que ela vai receber depende dela. E aí naquele dia eu entendi aquilo que eu tenho usado como lição que aprendi. Eu me esforço para tratar as pessoas e fazer o melhor para elas. Mas o tamanho da ajuda, ela vai decidir o quanto ela quer receber. E eu creio que é assim também na sociedade. A pessoa vai escolher o que ela quer fazer e o que ela quer receber. E é isso que nós temos feito na Missão Vida e graças a Deus temos tido bastante sucesso. Mas respondendo à palavra, existe a desistência, sim, mas é um número pequeno comparado àqueles que ficam. Pode continuar. Deixa eu só fazer um parêntese. Eu tenho alguns clientes que são políticos e muitas vezes os políticos que representam o povo possuem uma opinião extrema. Eu já tive cliente que falou que a pessoa, por ser moradora de rua, ela merece ser morta ou ser presa. Porque essa questão de morador de rua, ela resulta numa calamidade de saúde pública. E realmente é um problema social. Só que o que é tão interessante, principalmente nessa história da Missão Vida? Antes mesmo de existir qualquer instituição que olhasse para os moradores de rua, porque são pessoas que estão ali e a gente ignora. São pessoas que a gente vê como um peso e não dá moral. O reverendo Wildo, ele começou o trabalho muito novo, 16, 17 anos, até menos, acredito. E eu acredito que tem pessoas que são selecionadas assim por Deus mesmo para fazer algum tipo de trabalho. E ele não morava, não tinha uma vida simples, tinha uma vida até boa, mas ao invés de seguir a vida dele como todos sempre seguem, estudam, passam ali na escola, depois vem à faculdade, depois começa a trabalhar,
ele simplesmente resolveu acabar com a vida dele para dedicar a moradores de rua. Então foi onde ele começou a vender, pegar as roupas dele, de irmãos do pai, começou a dar para moradores de rua, começou a levar comida, vender o carrinho que ele tinha para montar uma estrutura para acolher moradores de rua. Então, assim, qual que é o recado que a gente quer deixar, principalmente para quem vive em sociedade? É muito fácil hoje a gente apontar problemas, mas não entregar nenhuma solução. E quando a gente entende o problema que a sociedade tem, mas pensa com humanidade mesmo, em soluções viáveis, e a gente se esforça para resolver aquele problema, todo tipo de pensamento ele vira possível. É inimaginável hoje em dia a gente pensar alguém começando a dar roupas para mendigos na rua e hoje acolher mais de 1.000 pessoas. É algo inimaginável. E não só acolher mais de 1.000 pessoas, mudar a vida dessas pessoas, mas também passar a fazer projetos sociais com crianças, que também é um objeto da Missão Vida, que eles fazem um trabalho lá em Madagascar, na África. E aqui no Brasil também. No Brasil também. Então a Missão Vida ela começou em Anápolis. Começou em Anápolis, em 1983. Vamos contar um pouquinho dessa história, que é do pastor... do reverendo Wildo. E eu, assim, eu gosto muito dessa instituição, eu sou, assim, muito apaixonado, porque eu sempre tive um preconceito muito grande com instituições de caridade. Porque eu vi ali muita coisa errada. Sempre tive preconceito. Não vou ajudar porque aquela pessoa que está recebendo dinheiro, ela está usando para outros fins. Ela não está... Quando eu conheci a Missão Vida, e hoje o atual presidente, o Henrique, que é um amigo meu de infância, que eu pude ver a estrutura, que eu pude ver a forma com que os reeducandos trabalham e a forma como a vida deles é realmente transformada, aí eu falei, tem muita instituição que é séria e que realmente muda a vida das pessoas. Antes de responder a sua pergunta, só pegando o gancho aí do Dr. Gabriel, eu contei a minha história, mas depois que eu estou na Missão Vida, eu pude crescer. Cheguei na Missão Vida como acolhido, pastor Wildo enxergou um potencial, investiu na minha vida, como na de muitos, me colocou para treinar, me contratou como funcionário. Vamos lembrar do tamanho da ajuda, que quem define somos nós. Mas ele começou a acreditar, e aí me colocou como funcionário, depois ele achou que eu tinha potencial para ser obreiro, de ajudar os outros. Sempre me desafiou a crescer. E quando eu casei, então hoje eu tenho uma esposa, tenho 2 filhas, eu me tornei coordenador na Bahia, casei lá na Bahia, mas quando eu fui para Valadares, ele falou para mim, você precisa fazer um seminário. E eu fiz um seminário junto com minha esposa, Seminário Batista, e fiquei lá 3 anos e completei o curso. Depois que eu fiz o seminário, ele falou para mim, você precisa fazer uma faculdade. E eu fiz uma faculdade, comecei uma faculdade, e 4 anos depois eu estava formado em bacharel em administração. Então hoje eu sou pastor há mais de 2 anos na Missão Vida, fui missionário 10 anos, mas então a Missão Vida, como outras obras, mas ela acredita no potencial e que as pessoas podem mudar. Não é como elas começaram, mas é como elas podem terminar. Então assim, isso é dado essa oportunidade. Mas voltando agora à sua pergunta, como começou a Missão Vida? O reverendo Wildo, com 13 anos, quando ele era um adolescente, ele conhece um morador de rua. E curioso como os adolescentes são, ele resolve perguntar o que leva um homem a chegar nessa situação. Ele perguntou para aqueles homens que estavam no caminho do seu trabalho. A maioria não deu atenção, ele era um adolescente, mas um homem chamado João deu atenção. Eles começaram ali um relacionamento de amizade. Todos os dias, antes de ir para o trabalho, ele levava um pão com manteiga, um copo de café com leite, e eles conversavam 30 minutos. Passado mais ou menos 1 ano do primeiro encontro, ele chega lá para levar o café do seu João e conversar. Seu João não acorda, ele toca no seu João, percebe que seu João havia falecido naquela madrugada. E aquilo marca a sua vida. Com 17 anos de idade, ele resolve começar a ajudar essas pessoas. Mas com 18 anos, ele começa um trabalho chamado SSS, Sopa, Sabão e Salvação, onde ele ia nas ruas de Anápolis, levava alimento, levava cobertores, ouvia a história daquelas pessoas, mas ele levava aquilo que ele tinha de mais precioso, a esperança em Cristo Jesus, que poderia transformar a vida do pior dos pecadores. E desafiado pelos próprios moradores de rua, um morador fala para ele assim, olha, você gasta tanto dinheiro com a gente, que ele chegou a ter 8 quartos de pensão alugado ao mesmo tempo. O cara queria mudar de vida, ele colocava num quarto de pensão, passava no domingo, recolhia esses 8 moradores de rua, ex-moradores de rua, levava para a igreja.
mas às vezes não era suficiente. Um morador fala para ele, você gasta tanto dinheiro conosco, por que você não constrói um lugar onde a gente possa morar e você possa falar mais de Jesus? E ele aceitou aquele desafio. Ele pega o dinheiro que ele estava guardando para comprar um carro, investe em material de construção e começa o primeiro centro de recuperação de mendigos do Brasil, com 12 lugares, aqui em Anápolis, no bairro do Maracanãzinho. A Missão Vida hoje ela está em 10 estados. Hoje nós temos 15 núcleos de recuperação. Além disso, nós temos a reintegração, que é quando a pessoa completa o tempo de recuperação, ela pode ir para a reintegração, onde ela mora, pode trabalhar fora por mais 6 meses. Então a gente ajuda a pessoa a recomeçar. E essa sacada que o pastor Hildo teve foi fantástica. Porque como você simplesmente dá 3 tapinhas nas costas e fala, você está recuperado, E joga na e rua. volta. Vai embora. Então ele falou, não, precisamos construir um lugar onde essas pessoas possam recomeçar. Então, a Missão Vida tem ajudado na triagem, na recuperação e na reinserção. Mas ele também pensou nas crianças. Vamos fazer algo para não permitir que as crianças cheguem nessa situação. E ele começou o centro educacional aqui em Anápolis, há mais de 25 anos. E depois teve um outro centro educacional em João Pessoa. E desde 2017, a Missão Vida tem um trabalho na África, em Madagascar, fruto de uma viagem do nosso atual presidente Henrique, que é filho do reverendo Hildo, juntamente com o reverendo, onde ele viu aquela situação das crianças. E o pastor Hildo, ele disse quando ele voltou dessa viagem, nós não podemos fechar os nossos olhos, nós precisamos ajudar aquele pessoal lá. Hoje a Missão Vida tem 3 núcleos lá em Madagascar, em Antananarivo e em Tulear, e atendemos mais de 500 crianças. Então, eu costumo dizer que Deus ajuda aquele que age, e o pastor Hildo sempre agiu. E Deus sempre foi com ele. Então a Missão Vida tem feito esse trabalho fantástico. Então é uma bênção trabalhar, ter passado como acolhido, ter crescido na Missão Vida e hoje poder ajudar as pessoas também. Você falou sobre essa questão, né, que quando ele começou, ele começou a ajudar, né, um morador de rua. E eu já vi relatos de pessoas que às vezes começaram a ajudar, assim como o reverendo, uma pessoa se sentiu tocado. E aí, de repente, percebe que aquela pessoa está abusando daquela ajuda, não vai mudar de vida. Na verdade, às vezes só usa aquela ajuda para continuar numa mesma situação. O que você falaria para essa pessoa que às vezes se sente compelida a ajudar, mas depois se decepciona porque vê que a ajuda dele ali não está sendo, na verdade, mal utilizada? Na verdade, eu acho que quem ajuda porque tem um bom coração ou quer fazer o bem para a pessoa ou para a sociedade. Mas a pessoa que está ajudando, uma pessoa que está em situação de rua, você tem que lembrar que aquela pessoa, que pode ser o caso da maioria, como eu citei, ela é um dependente químico. Então, se ela vê na pessoa que está ajudando a possibilidade de ganhar recurso, mesmo contando uma falsa história, para usar drogas, ela vai fazer. Ela fez isso com a família, ela fez isso na empresa, ela fez isso antes de chegar na situação de rua. Então, quem está ajudando tem que definir muito bem o que ele quer fazer. Eu vou levar alimento? É alimento. Dar dinheiro não é uma situação que vai, de fato, ajudar. A pessoa ter R$500 na mão, R$600 na mão, se ela não tiver um propósito, ela vai gastar aquele dinheiro e a situação dela não vai mudar. Não é o dinheiro que vai mudar a situação da pessoa. Eu aconselho as pessoas, e a gente aprende isso com a experiência, a definir aquilo que a gente quer de ajuda. Nós fazemos esse trabalho do Sopa, Sabão e Salvação até hoje. Aqui em Anápolis a gente sai segunda, quarta e sexta. Mas a gente não dá dinheiro, a gente vai, a gente leva o alimento, mas a gente quer matar a fome da pessoa naquela noite, mas muito mais do que isso. A gente quer ouvir a história da pessoa e quer mostrar para elas que existe possibilidade delas sair. Eu não quero ajudar a pessoa a permanecer na rua. Eu posso até sanar uma necessidade, como uma alimentação, uma roupa, mas o meu propósito não é esse. O meu propósito é tirar aquele ser humano que é semelhante a mim dessa situação. Então, é muito bom que, em vez da gente dar esmola, a gente possa ajudar um projeto como a Missão Vida, aonde a ajuda, de fato, vai chegar para aqueles que querem. E o meu conselho para alguém que está ajudando e está se sentindo lesado é oferecer para essa pessoa ajuda. Você quer sair, de fato, dessa situação? Quando você quiser sair para um centro de recuperação, você me procura, que eu te ajudo.
Certo. Então, eu acho que a gente tem que ir aprendendo e usando as ferramentas que a gente tem. Então, aqui na cidade de Anápolis, e como eu falei, em outras 15 cidades, nós temos a Missão Vida. Então, você pode oferecer para essa pessoa ajuda à Missão Vida. Recentemente, o prefeito, abordando uma pessoa, ele ofereceu a Missão Vida. E nós recebemos. Porque o nosso interesse é tirar a pessoa que quer sair dessa situação de rua. Porque a gente acredita que ele não precisa estar nessa situação. Que com a ajuda certa e com boa vontade ele pode sair. Certo. E assim, muitas vezes, e tem como ajudar a Missão Vida? Quem tem interesse em se envolver, né, com essa temática, em exercer sua responsabilidade social, pessoal, né, tem como ajudar a Missão Vida? Sim, a Missão Vida ela vive de doações. O nosso trabalho é totalmente filantrópico. E como o doutor falou, as pessoas às vezes ficam com medo de ajudar e não saber se o recurso vai ser utilizado para aquilo que foi doado. Na Missão Vida há uma transparência. A Missão Vida ela contrata uma auditoria externa todo ano para mostrar que tudo aquilo que a gente recebeu ele foi usado no propósito. É publicado na internet? Como Sim, é? sim, tem um balanço, é feito, é apresentado. A Missão Vida ela faz questão de ser transparente. Porque como o pastor Wildo dizia, o recurso que a gente recebe é um recurso santo. Mas a pessoa que quer ajudar a Missão Vida, ela pode fazer isso. Nós vivemos de doação. O site da Missão Vida é www.mvida.org.br. Você pode se tornar um parceiro. Você pode fazer uma doação esporádica, mas o que nós queríamos é que você se tornasse um parceiro. Alguém que vai ser um mantenedor desse trabalho. Você, com R$50, você pode manter um homem por um dia na Missão Vida, e com R$50 você pode manter uma criança na África por 15 dias, a alimentação dela. Então, assim, e é muito bom você ajudar e saber o que está sendo feito com o seu recurso. A pessoa que se torna um mantenedor da Missão Vida, ele se cadastra no site, ele vai receber na sua casa todo mês um informativo daquilo que está sendo feito na Missão Vida e, se ele optar por ajudar as crianças, daquilo que está sendo feito na Missão Vida Internacional. Então, assim, todo mês você recebe informação, você pode entrar no site, você pode visitar uma das nossas unidades. A Missão Vida faz algumas iniciativas, como a gente faz uma feijoada uma vez por ano aqui em Anápolis, para levantar recursos e mandar para as crianças na África. Esse ano nós fizemos e garantimos mais de 30 dias de alimentação para as crianças lá. Você pode doar roupas na Missão Vida, você pode levar alimentação na Missão Vida. Nós entendemos que vamos continuar fazendo esse serviço enquanto houver necessidade. Esse legado que o pastor Hildo deixou, ele vai continuar com o Henrique e das pessoas que vão vir depois de nós. Jesus, ele fala uma frase na Bíblia, ele fala: vocês terão sempre os pobres com vocês. Então a gente entende que essa realidade, por mais que a gente ajude, vai existir. A gente quer que diminua. E a gente quer sempre ser essa porta aberta para receber as pessoas que não querem mais estar nessa situação. Então você que está ouvindo, você pode fazer parte dessa obra. Você pode ajudar a Missão Vida e convido já você agora para conhecer as nossas unidades da Missão Vida. Você vai ser bem recebido e você vai ver como funciona o nosso trabalho. E doutor Gabriel, inclusive, é um colaborador, está começando agora, que está agregando o seu trabalho, né, para a própria comunidade aí que viveu nas ruas. Pode explicar para a gente, doutor? Posso. Quem passar a colaborar com a Missão Vida e passar a conhecer um pouco mais da estrutura do lugar, da transformação que é feita na vida das pessoas, corre um sério risco de se apaixonar assim, de maneira muito forte pelo projeto. É encantadora a forma como que as pessoas são mudadas. A forma de transformação, você vê o procedimento acontecendo, é algo assim que encanta mesmo e que dá mais esperança mesmo no ser humano. Desde que eu conheci o Henrique, o atual presidente, depois de um tempo de amizade, eu passei a saber que ele era filho do reverendo Wildo, que era presidente da Missão Vida. E aí fui conhecendo um pouco mais do projeto e eu sempre tive vontade de empregar o meu trabalho ajudando o próximo. E eu sempre fiquei muito com isso na cabeça. O que eu posso fazer? Eu posso montar uma ONG? Eu posso
Mas espera aí, já tem essa organização aqui que ela já ajuda tanta gente. Para que eu vou começar uma coisa do zero se já tem algo aqui que já é muito forte? Eu posso ajudar colaborando mensalmente, mas eu queria ajudar com o meu trabalho. E aí, recentemente, conversando com o Henrique, eu falei, cara, a gente participou de um congresso, que foi um final de semana lá na Missão Vida, e nesse congresso eu tive a oportunidade de conhecer uns 5, 6 reeducandos. E todos me falaram, por saber que eu era advogado, me falaram que tinha problema criminal e chegaram, cara, eu não sei como é que tá meu processo, será que eles podem vir aqui me prender? O que pode acontecer? Eu falei, não sei, eu preciso ver no sistema. E aí eu falei para Henrique, cara, boa parte das pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho de reinserção, elas respondem por algum processo criminal. A gente pode montar um projeto que eu venha aqui uma vez por mês, passo o dia aqui e atendo todas elas. Porque pelo menos elas ficam cientes do que pode ser feito. E se for possível, eu posso trabalhar no processo delas também. Então, só da pessoa saber se o crime que ela cometeu, se o erro que ela teve, pode levar uma punição ou não. Só dela saber que se ela precisa se apresentar para o juiz, se o juiz precisa saber que ela está lá na Missão Vida e lá já tem um trabalho de assistência social voltado para isso. Mas essa questão técnica, para o reeducando se sentir mais seguro e saber também que ele vai ter um amparo até se ele sair dali, assim, encaixou perfeitamente no meu trabalho. E aí a gente vai começar, assim, de fato, esse trabalho jurídico lá na Missão Vida a partir da semana que vem, na sexta-feira que vem, e eu acho que isso pode ajudar muitas e muitas pessoas que estão lá hoje. Porque já que estamos, né, passando a vida a limpo, se tem alguma coisa pendente que ficou para trás com a justiça, tem que ser resolvida, né? Então vai ser de grande valia. Até porque é angustiante. Se você responde um processo criminal, você não sabe o que está acontecendo, se você pode ser preso, se o seu processo já acabou, se você tem que se apresentar para o juiz, se você tem que se apresentar para alguma audiência. Então, muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse sistema. Muitas vezes elas não são encontradas para receber uma intimação. Verdade. Então, é necessário que elas fiquem pelo menos cientes da situação delas. E antes, assim, bom, primeiro acho que a gente tem que agradecer por tudo que você trouxe aqui para a gente. Eu tenho certeza que quem está ouvindo está se sentindo muito tocado pela sua história, né? Por tudo que aconteceu, pela importância da Missão Vida, né? E acho que a gente poderia ficar aqui mais tempo para saber mais, e com certeza você traria aí mais informações e relatos surpreendentes, e que bom, né? Que bom que existem essas iniciativas, né? E que está acontecendo algo tão positivo na nossa sociedade, porque é muito fácil a gente vir aqui para falar de problemas, os problemas estão aí, mas quando a gente vê que existem também soluções, né, bons desfechos, né, isso traz esperança, né, traz um alento aos que creem, né, que é o poder de Deus, o poder de Deus, eu creio, né, mas vamos colocar aqui, né, aos que creem que isso não é um mero acaso, né, também está havendo aí, né, um mover da mão de Deus. Mas de tudo que a gente conversou aqui, a gente percebe que a questão da droga, o quanto a droga ela é destruidora, Sim. Né? Quer dizer, talvez se desse para a gente falar que existe um culpado, talvez o desencadeador de todo esse processo, né, a droga, ela tem um fator aí, um peso muito importante. E aí eu queria que tanto você, Gabriel, como advogado, e você, pela sua experiência, falasse um pouco sobre o cenário no Brasil da droga. Em alguns países, a droga ela é liberada. Seria melhor para o país liberar, porque aí acabaria com o tráfego? Ou não? O que vocês pensam sobre isso, questão de liberação de droga, ou a realidade da droga no Brasil? Quando a gente compara outros países que têm essa droga liberada, vamos pegar aqui o exemplo da Holanda. A Holanda tem esse consumo de drogas liberado. Mas lá é um país assim que vive a libertinagem, tanto em questão sexual quanto questão de droga, mas que, em contraponto, as cadeias de lá estão assim praticamente sendo fechadas, porque não tem preso. O que eu vejo de diferente que essa cultura da Holanda, por exemplo, não daria certo no Brasil. A questão cultural,
como a droga foi inserida na sociedade, primeiro, em Holanda foi por uma questão de recreação. Então lá você não vê muitos problemas assim práticos por conta do vício. Você não vê alguém matando outra pessoa para pegar o cachimbo de crack, para fazer alguma coisa nesse sentido. Você não vê moradores de rua assaltando, tentando pegar dinheiro para conseguir comprar droga. Lá tem mais esse sentido de recreação. Mesmo que eu não concorde com esse uso, porque eu sei que manipula a consciência do ser humano, lá deu certo para um bom convívio em sociedade. Se a gente trouxer isso para o Brasil, a gente vai perceber que pessoas, quando elas não têm condição financeira de usar essa droga de maneira recreativa e caem na questão do vício, aí elas vão fazer de tudo para ter essa droga, que foi o que o Douglas relatou, e esse de tudo envolve a questão criminal. Envolve cometer crimes para conseguir finanças para ter acesso à droga. Então eu acho que quando a gente fala de Brasil, e o certo é a gente analisar contexto a contexto, local a local, o Brasil não está preparado para isso. Até essa questão da descriminalização do porte de 40 gramas, na minha concepção, foi um grande erro do Poder Judiciário, essa intervenção. Regulamentou a venda. Regulamentou a venda, porque é muito fácil ali para um traficante com 40 gramas, com mais de 30 cigarros de maconha, colocar um morador de rua para fazer vendas. Facilitou a vida do pequeno traficante. E eu não vi sentido também em fazer essa liberação, mas não liberar a venda ali para também angariar impostos. Se é um Brasil que já arrecada tanto imposto, por que a gente não aumenta a carga tributária em cima de coisas que são prejudiciais para a saúde? Como a droga, como o cigarro, como a bebida. Então, infelizmente, o nosso país ele vive de ideologias. Essa decisão, certamente, ela foi voltada para uma ideologia que visa a libertinagem, que visa um falso progressismo. Então eu vejo que isso é muito prejudicial aqui pra gente e eu não vejo de forma alguma esse tipo de cultura sendo feito da mesma forma que é na Holanda, por exemplo. Que lá não tem crimes, existe essa questão recreativa, mas quem usa sabe respeitar o próximo. Aqui eu já não vejo um cenário nem dentro de 200, 300 anos acontecendo algo semelhante. E o poder aquisitivo lá, né? Exatamente. Quer dizer, a pessoa tem o dinheiro para comprar. Aqui, para a grande maioria, vai chegar um ponto que não vai ter mais. E lá quem já viajou para lá, eu nunca viajei, mas eu tive amigos que viajaram, sabe? Lá tem locais específicos que você pode usar. Tem as ruas, tem os bairros. Então quem quer usar, quem quer fazer coisas semelhantes, vai a esses lugares específicos. Quem não quer, não vai ser contaminado com isso. E você, o que você pensa sobre esse assunto? Eu não concordo com a liberação de drogas, concordo com o que o doutor falou. O Brasil não está preparado e eu vou muito além. Eu vejo a minha história. Quantas pessoas que não estão nas ruas hoje porque usaram drogas? E o governo autorizar isso, algo que faz tanto mal, algo que faz as pessoas perderem famílias, emprego, irem parar na situação de rua, é como se a gente concordasse com isso, falasse, use droga porque droga é bom, mas desde que você saiba usar. O vício é muito mais forte do que isso. Então eu acho que não devia aprovar, eu sou contra a aprovação, a liberação das drogas. Eu acho que pelo contrário a gente tem que ter uma repreensão mais forte, semelhante àquilo que os Estados Unidos está fazendo, de tentar fazer com que as drogas não cheguem. Hoje você não vê tantas campanhas contra o uso de drogas. O melhor seria que nenhuma criança, nenhum adolescente usasse isso, ou achasse que há glamour nisso. Na verdade, eu acho que a gente tem que trabalhar na contramão dessa ideologia de liberação. A gente deveria mostrar os malefícios da droga para toda a sociedade, que é uma coisa que acaba ficando encoberta. Muito bem, então estamos chegando ao fim. Quero passar aqui, né, os microfones para vocês fazerem suas considerações finais, já agradecendo mais uma vez pela sua presença, Douglas, doutor Gabriel, né, suas considerações finais. Primeiro agradecer ao Douglas por ter aceitado o convite. Sei que não é fácil falar da sua vida, falar o que você viveu, mas saiba que você é exemplo para muitas pessoas e que a sua história com certeza chega ao coração de muitas pessoas. Você pode mudar vidas através disso. Eu sei que esse é o seu propósito. E para quem não tem algum instituto de caridade ou até quer passar a ajudar a Missão Vida, saiba que é sempre muito bem-vindo. Como o Douglas falou, é um instituto que vive de doações.
Se você não tem condições financeiras de estar ajudando a Missão Vida, você pode trabalhar como voluntário. Lá tem muitos congressos, lá tem muitos trabalhos que são feitos. Então, se você quer ajudar de uma forma ou de outra, você consegue ajudar na Missão Vida. Por ser um instituto que ajuda muitas e muitas pessoas, sempre precisa de mais e mais doações e também de trabalho de pessoas. Então, ajude, porque eles realmente fazem e muita diferença, não só para cada pessoa, mas também na sociedade. É um trabalho muito bonito, eu conheço e eu sei que funciona, e eu sempre que puder estarei ajudando. Então fica aí esse conselho e esse convite também para estar ajudando. Antes de nos despedir definitivamente neste momento, eu quero entregar aqui uma pequena lembrança do escritório Celso Cândido de Souza para você. Esse livro, ele traz relatos dos nossos advogados, histórias reais dos bastidores, né? Histórias reais de atendimento a clientes, como que aconteceu ali, o tratar ali da questão do cliente, como foi resolvida. São contos que foram escritos pelos próprios advogados. A gente fez essa coletânea para os 50 anos do escritório, que agora esse ano está chegando nos 51 já, né? E a gente queria te presentear com esse exemplar para sua leitura. Raquel, muito obrigado. Dr. Gabriel, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pelo presente. Vou ler. Eu queria falar só uma frase antes de encerrar. O reverendo Wildo nos ensinou que ninguém faz nada sozinho. E nem teríamos condição de fazermos sozinhos. Há muitas formas das pessoas aqui de Anápolis ajudar a Missão Vida. Profissionais como o Dr. Gabriel, médicos, protéticos, oculistas. A gente precisa de muita coisa para ajudar esses homens, principalmente esses homens que querem sair dessa situação. Então fica o convite, venha conhecer a Missão Vida, entre no site da Missão Vida, se torne um parceiro, fala com a gente através do WhatsApp. Com certeza você pode ser a resposta das nossas orações. Deus abençoe, foi muito bom estar aqui com vocês. Foi maravilhoso, a gente sai daqui com o coração quentinho, né? Por saber que existe um trabalho tão bonito, né? Por saber, como eu já falei aqui, né? Nessa história de vitória que traz esperança para todos nós, esperança nesse final de ano, a gente que está chegando aí no Natal, né? Aproveito, me despeço de vocês, me despeço aqui do nosso público por enquanto, desejando boas festas, desejando aí um Natal abençoado e um 2026 cheio de alegria, paz e muito sucesso. Até a próxima.